Vamos falar então sobre notícias do Flamengo. Bruno Henrique vai renovar com o Flamengo. Parece que ele quer se aposentar no Flamengo. Ele volta a jogar quando? Alexandro, como é que foi esse corte dele na seleção? Ele vai voltar quando também a jogar pelo Flamengo? E o Pedro, ele agora, na verdade, ele é mesmo titular? Então vamos às notícias de hoje, dia 25 de março, falando sobre o Flamengo bem rapidinho, tá? Primeiro começando aí, Bruno Henrique tá fora de 6 jogos já, 6 jogos que ele não joga pelo Flamengo, porque ele teve uma pubalgia, tá? Uma inflamação no pubis, assim como o Gabigol fez uma cirurgia agora também, por causa de muita pubalgia, Bruno Henrique está sofrendo desse mal. Outro também que tem vira e mexe tem esse problema é o Arrascaeta. Então, Bruno Henrique fora de 6 jogos. O último jogo que o Bruno Henrique jogou foi no dia 26 de fevereiro. Foi aquele jogo no Maracanã, Flamengo e Lanús, tá? Ele volta a treinar, o Flamengo volta a treinar nessa quarta-feira, dia 25 de março. E parece que ele volta a treinar também nesse dia 25. Parece que ele vai chegar devagar, mas deve treinar sim. Falando sobre renovação do Bruno Henrique já demonstrou a intenção de pegar e renovar o seu contrato com o Flamengo e parece que o Flamengo já entrou em contato também com o staff do Bruno Henrique para acertar essa renovação. Parece que o Flamengo vai tentar reduzir o valor do salário do Bruno Henrique e o Bruno Henrique também já afirmou que parece que esse ano ou talvez se renovar com o Flamengo, né, no ano que vem, será o último ano da carreira dele, então será mais um da galera de 2019 que vai se aposentar no Flamengo, perfeito? Então, aposentadoria, ele está pedindo já para aposentadoria. Falando agora sobre Alexandro, que foi cortado da seleção brasileira. Neste último jogo agora contra o Corinthians, ele saiu no primeiro tempo, mal baleado, né? E depois foram ver e parece que ele estava lesionado. A lesão dele foi constatada como uma lesão leve. Ele deve ficar de fora do Flamengo entre 2 a 3 semanas. Agora, para e pensa. Lesão leve de 2 a 3 semanas, ou seja, quase um mês fora. Mas vamos lá, é bom que tá parado agora na data FIFA, né? Então, pelo menos ele consegue pegar e melhorar e se acertar aí para tentar voltar. O Flamengo espera a volta dele já na estreia da Libertadores da América contra o Cusco, lá no alto do morro lá, mais de 3.000 metros, né? Então ele deve estar bem ainda, os passarinhos gritando. E aí ele deve estar bem já para a estreia da Libertadores. E esse jogo deve ser na metade de abril, tá? E aí terminando, vamos falar sobre Pedro. Pedro voltou a ter espaço pelo Flamengo, né? Voltou a ser titular. Na época do Felipe Luiz, uns dizem que o Felipe Luiz tinha uma pinimba, uma pirraça com Pedro, falam que era uma panelinha, tá? Mas isso daí eu não sei. O que eu sei é que ele não estava sendo muito utilizado pelo Felipe Luiz, ficava muito no banco, ou às vezes ele estava machucado, e agora com o Léo Jardim, ele voltou a jogar mais pelo Flamengo e hoje em dia parece ser o titular absoluto. O Leonardo Jardim chamou o Pedro já diversas vezes para conversar, para ver se eles conseguem se entender numa posição um pouquinho melhor para o atacante, e também o Leonardo Jardim chamou o Pedro para acertar um certo posicionamento para ele se sacrificar um pouquinho mais também pelo time. Se vocês notaram os jogos do Flamengo agora o Pedro agora, né, nesses jogos que o Leonardo Jardim esteve à frente, o Pedro ele estava voltando mais, dando muito mais combate na marcação do Flamengo. Então ele começa a marcação já no campo de ataque do Flamengo. O Pedro tem que se doar cada vez mais. Então isso daí que o Leonardo Jardim está pedindo e posicionando melhor o Pedro. Pedro titular absoluto? Sim. Por quê? O Flamengo tentou contratar diversos não, mas pelo menos 2 atacantes, 3, e ele não conseguiu pegar e contratar ninguém. Tentou Caio Jorge, tentou gente lá de fora, não conseguiu.
Mesmo assim, abriu, ainda está aberta, né? A janela que o pessoal chama de janela doméstica, que essa não é a janela que fica na metade de temporada aberta, que é logo depois dos estaduais. Assim mesmo, o Flamengo não vai contratar ninguém. Sendo assim como o Flamengo não vai contratar ninguém, porque fechou a janela internacional e a janela doméstica já vai fechar também, podemos ter certeza que o único atacante que a gente pode falar que vai, abre aspas, disputar vaga para com Pedro é o nosso famoso Wallace Ian. Então, para 9 do Flamengo, matador, atacante, o Wallace Ian, né? Porque se a gente for parar e pensar, Cebolinha, final de contrato, falou que não vai querer mais ficar no Flamengo. E ele não é atacante 9. Aí depois você pega e vê Samuel Lino, também não. E o Luiz Araújo também não vai. Então, estão querendo emplacar agora, forçar uma barra com o Wallace Ian. O garoto já era para ter saído do Flamengo, vendeu, não vendeu, e ele continua lá no Flamengo. Coloca aqui nos comentários, você acha então que estamos bem então de atacante? Claro, com o Pedro, né? Mas se o Pedro se machucar ou for suspenso de algum jogo, quem vai ficar no lugar do Pedro? O Juninho Chechel, o Juninho Xereca, tá metendo gol pra caramba lá no México. E aí?